Senhor presidente, eu concordo com alguns colegas deputados que ocuparam a tribuna e disseram que o pano de fundo dos debates que nós estamos fazendo aqui é a crise econômica e social do Estado. Por conta disso, assuntos aparentemente diferentes têm interligação. Então, eu queria, antes de mais nada, valorizando companheiros e companheiras que estão aqui nas galerias da casa há muito tempo, dizer que eu recebi, deputado Valdec, fui procurado pelo Sindicato dos Médicos, Dr. Leôncio Feitosa, recebi também uma ligação telefônica de um outro dirigente do Sindicato dos Médicos, Dr. Márcio Boia, cobrando da bancada do Partido dos Trabalhadores, sou líder da bancada, o apoio ao projeto de lei do deputado Zaqueu Teixeira, se não me falha a memória, projeto 2641, que vem corrigir uma distorção. A gente fala aqui em valorizar os profissionais de saúde, em valorizar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem que fazer isso no concreto. Então, é um projeto que busca situar, até onde eu acompanho, os médicos, não é isso? Deputados aqui, do Pedro Ernesto, de outras áreas, na mesma jornada de trabalho de outras áreas. 24 horas semanais, mantendo, obviamente, o patamar salarial já existente, que não é um patamar salarial pela responsabilidade dos médicos, de forma nenhuma alta. Ainda mais quando a gente vê aí salários de algumas funções do Estado de 100, 150, 200 mil reais. Então, já conversei com o deputado Zaqueu e queria reafirmar que não apenas eu, mas a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu, deputado Valdec e a deputada Zeidan, estamos somados aos demais deputados, não apenas para votar, mas para acompanhar todas as articulações, todos os esforços que sejam necessários para que o projeto 2641 seja votado e sancionado. Então, eu queria dizer aqui, em homenagem aos companheiros que estão ali na tribuna. Por outro lado, senhor presidente, dizer que aqui as várias falas falam, e é correto que falem, da necessidade de se valorizar, de ter política de incentivo ao chamado setor produtivo, aos empresários. As pessoas falam que é preciso valorizar o papel dos empresários pela geração de empregos. Mas acho que é preciso falar aqui, deputado Eliomar Coelho, que não há atividade empresarial nenhuma, aliás, não há atividade nenhuma que prescinda do suor e da inteligência dos trabalhadores. Então, é bom falar que a gente ocupa a tribuna e se posiciona aqui na casa também, olhando os interesses da classe trabalhadora. Nós, ainda há pouco, com outros deputados, estivemos ali conversando com o presidente do Sindicato de Trabalhadores do setor de perfumaria, preocupados com a possibilidade efetiva de a L'Oréal, que está instalado ali na Pavuna, se afastar do Rio de Janeiro, se afastar do Brasil, e com isso disseram eles que 900 empregos diretos serão queimados. Só que é bom a gente sempre olhar a questão com a profundidade necessária. Antes que a gente corra achando que a L'Oréal precisa de um incentivo fiscal, são eles próprios que falaram que um aspecto que está afetando a L'Oréal e outras empresas é o aspecto da segurança, ou melhor, da falta de segurança. O roubo de cargas, que é enorme, a insegurança de algumas instalações industriais. Falaram também que o problema não é só do Rio de Janeiro, é o problema do país. O quadro de insegurança, o quadro de queda, de depreciação econômica que passa o país como um todo. Então, nós propusemos ali, ficou acertado, o deputado Paulo Ramos, como presidente da Comissão de Trabalho, assumiu o compromisso de realizar mais uma audiência pública na casa para discutir essa questão da L'Oréal, ouvindo a empresa, o que as pessoas chamam de um setor produtivo, mas olhando aquele setor que produz, ouvindo também o Sindicato dos Trabalhadores. Importante ouvir tanto a empresa quanto os trabalhadores para relacionar, de fato, o conjunto de questões que pode levar
o afastamento da L'Oréal do Rio de Janeiro e ver se existe possibilidade efetiva de haver um esforço da Casa, de haver um esforço junto ao governo do Estado para que a L'Oréal se mantenha no Rio de Janeiro. É um esforço importante e necessário, porque é bom repisar. Eu, outro dia, estava conversando com o deputado Conte, com o deputado Luiz Paulo, isso. O desemprego tem crescido enormemente no Brasil, mas é preciso que seja dito que o Estado do Rio de Janeiro é ofensor, onde têm sido queimados a maioria dos postos de trabalho, deputado Eliomar, é no Nordeste e no Rio de Janeiro. É só acompanhar ao longo dos anos a estatística de desemprego do IBGE, o indicador de desemprego no Rio de Janeiro sempre foi o menor do país. Sempre foi menor do que outras unidades da federação, inclusive São Paulo, com toda a pujança industrial de São Paulo. Agora não, nós somos ofensor. Significa que o drama da queda de postos de trabalho tem sido muito mais forte aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e que, por consequência, qualquer esforço, direto ou indireto, para proteger postos de trabalho já existentes, é um esforço importante. Mas é preciso mais do que isso, é preciso um esforço para retomar a economia do Rio de Janeiro, para gerar postos de trabalho, sem o que não há política de segurança que dê jeito, sem o que o desespero, o desalento vai se tornar cada vez mais forte. São muitos jovens hoje, deputado Eliomar Coelho, procurando jovens com nível de estudo alto, saindo do país, indo para Portugal, para os Estados Unidos, porque não enxergam perspectiva aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e essa é uma questão mais do que preocupante, quase desesperadora. Então eu quero dizer, fazer coro com os que aqui falaram, que não é o fato de ser oposição ao governo do Estado que leve qualquer um de nós a deixar de olhar com seriedade os projetos que o Poder Executivo manda para casa. A oposição está somada a todos os esforços para tirar o Rio de Janeiro da grave crise econômica que está. Mas é preciso um mínimo de seriedade, um mínimo de consequência. Não pode ser essa história de que a cada dia pinta uma nova informação, pinta a solicitação de que seja votado a toque de caixa um projeto, sem vir com as informações que são necessárias. E esse projeto que chegou aqui hoje tem esse defeito, essa falha. Eu louvo os esforços dos deputados que apresentaram emenda e retiraram a emenda para que o projeto seja votado, mas é preciso que o governo do Estado também tenha consequência. Por último, o deputado Eliomar, Valdec, deputada Márcia Giovanni, Marta Rocha, quero dizer o seguinte, que proteger os empregos do Rio de Janeiro é essa casa dedicar debate e se dizer presente em outras lutas. O governo golpista Temer quer fechar o Brasil, quer acabar com o Brasil. Até a Miriam Leitão do Globo, que é insuspeita de gostar da esquerda, até ela, no seu artigo hoje, está assustada, porque ela diz o cara apresentar 50 projetos de privatização, o cara querer privatizar a Amazônia, porque a liberação de uma reserva, de um impedimento de mineração que vem desde a época da ditadura, até os militares enxergaram isso repentinamente. Para concluir, por favor. E eu concluo, senhor presidente, dizendo que isso tenha... Discutir o Rio de Janeiro é discutir o Brasil, e discutir o Brasil é discutir o Rio de Janeiro. Nós temos que nos colocar de novo firmemente contra o processo de privatização. A Eletrobras tem sede no Rio. Privatizar a Eletrobras significa queimar postos de trabalho no Rio de Janeiro. Fazer vista grossa ao fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica é fazer vista grossa ao queimamento de postos de trabalho no Rio de Janeiro. E essa questão, como diz a música, está toda, Eliomar Coelho, junta e misturada. Portanto, em defesa dos empresários que produzem, mas em defesa principalmente da classe trabalhadora, nós temos que olhar sempre com critério e com debate qualquer projeto que chegue aqui na casa. E repito, encerrando, temos que continuar combatendo esse projeto de querer acabar com o país. Hoje fazem 63 anos da morte de Getúlio Vargas, que com todos os seus defeitos, deu um tiro no peito quando, no exercício da presidência eleito pelo voto popular, e com todas as críticas que pode ser, foi um estadista que contribuiu muito para o crescimento do Brasil.
foi quem criou a Eletrobras, foi na época dele que foi criada a Petrobras. Então, no 63º aniversário de morte de Getúlio Vargas, que contribuiu muito para o desenvolvimento do país, nós acrescentamos como mais um dado para que a gente cerre fileiras, combatendo esse processo de queda de direitos trabalhistas, de destruição da economia e de privatização do governo Temer, infelizmente acompanhado pelo governo estadual. É bom ressaltar que o ex-presidente Getúlio Vargas deu um tiro no seu próprio peito. Exatamente. E que o presidente atual está dando um tiro no peito de todo brasileiro. Bem lembrado. Para concluir. Contra o tiro que Temer está dando no peito do povo, vamos cerrar fileiras, lutar contra a privatização e contra a perda de direitos trabalhistas e previdenciários. Muito obrigado, presidente.